Você se sente confortável em aceitar menos do que merece? Em qualquer área da sua vida? No seu trabalho, nas suas amizades, no amor? Eu sei como é essa sensação de olhar para a sua vida e pensar: é só isso? Eu não merecia mais? Eu não sou mais? Essa dor, essa vergonha silenciosa de se contentar com o que sobra, com as migalhas, eu conheço bem. Passei a maior parte da minha vida correndo atrás de um reconhecimento que nunca vinha, e aceitando qualquer coisa no caminho, apenas para não ficar vazio. Eu me sentia culpado por desejar mais, por sentir que algo faltava, mesmo quando tudo parecia certo por fora. Se você se sente assim, me dê alguns minutos. Não vou te dar respostas prontas, mas talvez eu possa te dizer algo que ninguém nunca te disse, algo que eu levei 70 anos para desvendar. Meu nome é William, tenho 77 anos. Não sou nenhum especialista formado, não tenho diploma de psicologia, nem sou desses que prometem uma vida mágica em 5 passos. O que eu tenho são décadas de vida. Décadas de erros, de acertos, de noites sem sono olhando para o teto, de conquistas vazias que pareciam brilhantes por fora, mas eram ocas por dentro. Eu vivi o suficiente para entender que a maior parte do que nos contam sobre sucesso, sobre o que é ser um homem de verdade, e sobre felicidade, é uma grande mentira. Uma mentira que nos faz correr em círculos. E que a verdade, a real verdade sobre a suficiência, sobre a paz, mora dentro de um lugar que a gente raramente visita, com medo do que vai encontrar. Eu estou aqui para compartilhar o que eu levei uma vida inteira para aprender, e o que eu queria ter ouvido quando tinha a sua idade, quando a corrida ainda estava no auge. Essa sensação de vazio que te acompanha, de uma dor sem nome que aperta o peito quando a gente está sozinho, no silêncio da casa, depois que todo mundo dormiu. De uma vergonha que não tem rosto, mas que te faz abaixar a cabeça, te faz evitar o espelho. Eu sei que você sente. Eu sei que você, talvez, se encontre à noite, rolando o celular, procurando respostas, e pensa: tem algo fundamentalmente errado comigo. Essa culpa por não ser suficiente, por não ter chegado lá, por não ter a vida perfeita que esperavam de você, ou que você mesmo esperava. Nós todos fazemos isso. Nos esforçamos, conquistamos, construímos impérios, mas por dentro, aquela voz ainda pergunta: e agora? Cadê a paz que me prometeram? Cadê a alegria que deveria vir com tudo isso? É um despertar tardio, sim, um reconhecimento amargo. Mas nunca é tarde demais para entender o que realmente está acontecendo e, mais importante, para mudar o rumo. Meu pai era um homem de poucas palavras, mas as poucas que ele dizia, tinham o peso de pedras, e eram sempre sobre o que eu não tinha feito, ou o que eu devia ter feito melhor. Eu lembro de uma vez, eu tinha uns 7 anos, e tinha tirado nota 10 em matemática, algo raro para mim. Cheguei em casa, todo orgulhoso, com o boletim amassado na mão, e ele estava sentado na poltrona velha da sala, lendo o jornal, a fumaça do cigarro subindo lenta. Eu mostrei, e ele só olhou por cima dos óculos, sem tirar o cigarro da boca, balançou a cabeça e disse com a voz grave: não fez mais do que sua obrigação, William. Podia ter ajudado sua mãe com a louça ao invés de ficar estudando o dia todo. Um homem de verdade trabalha, não fica com a cabeça nos livros. Naquele momento, eu não entendi a frase, mas senti um gelo no estômago, como se tivessem me socado. Eu aprendi que o amor dele, ou o que eu achava que era amor, era condicional. Era algo que eu tinha que conquistar, e mesmo assim, nunca era o suficiente. Eu precisava ser perfeito, invisível até para minhas conquistas, e produtivo ao extremo. Eu aprendi que para ser aceito, eu precisava ser o melhor, o mais forte, o que nunca falhava. E que qualquer erro era uma falha de caráter, uma vergonha para a família. Essa era a minha bússola torta para a vida, e eu segui essa bússola por décadas, sem questionar. Conquistei tudo o que se espera de um homem de sucesso. Uma carreira sólida, um bom patrimônio, respeito profissional, um carro importado na garagem. Lembro do dia em que fui promovido a diretor de uma grande empresa, aos 45 anos. Era o auge da minha carreira, o que eu tinha sonhado a vida toda, o que meu pai teria, talvez, aprovado. A sala cheia de pessoas aplaudindo, o presidente da empresa apertando minha mão com força, sorrisos forçados de colegas. Eu sorri de volta, agradeci, fiz o discurso ensaiado. Mas por dentro, era um deserto. Um vazio profundo que não combinava com a alegria ostensiva que todos esperavam de mim. Eu deveria estar eufórico, mas só sentia uma exaustão esmagadora. Era como se eu tivesse escalado a montanha mais alta, chegado ao topo, e lá não houvesse absolutamente nada além de vento frio. Nenhuma satisfação real, nenhuma paz duradoura. Apenas a pergunta ecoando na minha cabeça, num tom amargo:
É só isso, William. Depois de tudo, é só isso. Esse padrão se repetiu em todos os meus relacionamentos, como um disco arranhado. Eu buscava em minhas esposas, nos meus filhos, nos meus amigos, a validação que nunca tive do meu pai, a aprovação que ele me negou. Eu me entregava demais, tentava controlar as situações, agradar a todos, ser o provedor perfeito, o amigo leal, o marido exemplar, sempre com a esperança de finalmente me sentir completo. Mas no fundo, eu estava sempre mendigando. Mendigando um reconhecimento, um olhar de admiração, uma palavra que me dissesse: você é o suficiente, William. Você é amado por quem você é, não pelo que você faz ou pelo que você tem. E quando não encontrava, ou quando a pessoa não me dava exatamente o que eu esperava, eu me sentia traído, invisível, e uma raiva contida, silenciosa, começava a borbulhar dentro de mim. Eu me afastava, ou me tornava exigente demais, criando distância. Nunca conseguia me sentir verdadeiramente conectado, verdadeiramente em casa, em nenhum lugar ou com ninguém. Especialmente com meus próprios filhos, que eu amava, mas não sabia como amar sem as expectativas e cobranças que me foram impostas, e que eu, sem perceber, impunha a eles também. Eu tinha um amigo, o Carlos. Ele era como eu, sempre correndo, sempre atrás do próximo grande feito. Tinha mais de 60 anos e ainda falava em próximo grande negócio, em provar para a família que ele era capaz. Ele tinha um brilho nos olhos, uma energia contagiante, mas era uma energia de fuga, de quem não pode parar, de quem tem medo do silêncio. Ele não conseguia ficar parado por mais de 5 minutos. E tinha o José, que era vizinho meu. O José não tinha a mesma fortuna do Carlos, nem a mesma reputação no mundo dos negócios. Ele morava numa casa mais simples, tinha um carro mais velho, mas ele tinha uma paz. Uma paz que eu via no jeito que ele cuidava da horta nos fundos de casa, no sorriso genuíno que ele dava para a esposa, no tempo que ele passava com os netos, sem pressa, sem celulares, apenas contando histórias. O José não estava provando nada para ninguém. Ele estava apenas vivendo, e estava satisfeito. Eu olhava para eles e pensava: o Carlos ainda está preso na mesma corrida que eu estive, exausto, e o José parece ter encontrado algo que eu ainda não encontrei, algo que me escapou a vida toda. Eu passei a vida acreditando que liberdade era ter dinheiro, poder, não ter que dar satisfação a ninguém, fazer o que eu quisesse. Mas a verdade é que eu era um prisioneiro da minha própria mente, das minhas próprias expectativas inatingíveis, das vozes do passado que ecoavam na minha cabeça. A verdadeira liberdade, eu descobri, é a liberdade de ser quem você é, sem a necessidade desesperada de aprovação externa, sem a necessidade de provar nada a ninguém, muito menos a si mesmo. É poder olhar para si mesmo, para a sua vida, para as suas escolhas, e sentir uma profunda suficiência interna, uma sensação de: eu sou o suficiente, exatamente como sou. Não é sobre ter tudo, mas sobre entender que você já é tudo o que precisa. É a presença. Estar presente com você mesmo, com as pessoas que você ama, com o momento, sem a mente divagando sobre o próximo objetivo, a próxima conquista, o próximo erro que você precisa corrigir. É o silêncio da mente que diz: finalmente, está tudo bem. Eu sou o suficiente. Eu estou em paz. Porque a solução externa nunca funcionou para mim. E por que não vai funcionar para você, por mais que você tente? Porque o buraco, o vazio que a gente tenta preencher com conquistas materiais, bens, ou até mesmo com o amor e a atenção dos outros, não está lá fora. Ele está aqui dentro, bem no centro do peito. É um buraco feito pela ausência. Pela ausência de validação incondicional, de aceitação pura, de um amor que não pedia nada em troca quando éramos crianças, quando mais precisávamos. E a gente, com medo de olhar para essa dor antiga, de sentir essa vergonha de ter sido insuficiente para os nossos pais, a gente corre. Corre para provar, para compensar, para calar aquela voz interna cruel que diz: você não é bom o bastante. Você nunca será amado de verdade. Mas essa corrida só nos afasta mais da única coisa que pode realmente curar: o reconhecimento da nossa própria dor, a aceitação de quem somos, com todas as nossas falhas e cicatrizes, e a decisão de que, a partir de agora, o amor que você busca está em você. Então, meu amigo, se você se identificou com a minha história, se você sente essa dor sem nome que te persegue, essa culpa silenciosa que te corrói por dentro, eu quero te dar uma permissão. Permissão para parar de correr. Permissão para sentir o que precisa ser sentido, sem julgamento, sem culpa. Permissão para olhar para aquele menino dentro de você que ainda espera a aprovação que nunca veio, e dizer a ele: está tudo bem.
Eu estou aqui agora. Você não precisa mais provar nada para ninguém, nem para a sombra do seu pai, nem para a sociedade. Você já é o suficiente, exatamente como você é, e a partir de hoje, você pode começar a viver para você, para a sua própria paz, não para a validação de um passado que já se foi. Se este vídeo tocou você de alguma forma, eu te peço uma coisa, um favor: compartilhe. Compartilhe com aquele amigo, com aquele irmão, com aquele pai, que você sabe que também está correndo, que também está buscando algo que nunca encontra, e que talvez precise ouvir isso tanto quanto você. É um gesto pequeno, mas pode ser o começo de algo grande, um despertar para alguém que você se importa.